Pense por um momento. Já se perguntou qual é o verdadeiro poder da palavra de Deus na sua vida? Imagine que há algo tão poderoso, tão transformador, que pode mudar completamente a sua jornada espiritual. Algo que pode elevar sua fé, fortalecer sua esperança e te conduzir a um caminho de vitória independentemente das adversidades. O que é esse poder? Onde você pode encontrá-lo? Fique comigo até o final, porque a última revelação será a mais poderosa de todas. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma grande alegria estar aqui neste momento, compartilhando com vocês mais uma mensagem de fé e esperança. Eu profetizo, em nome de Jesus, que a sua vida será transformada por esta palavra. Que a graça de Deus te envolva, trazendo paz, cura e fortalecimento para a sua alma, assim como para a sua família. Amém? Você está assistindo ao canal Alma Avivada, um espaço onde buscamos, através da palavra de Deus, renovar nossas forças, fortalecer nossa fé e aprofundar nossa relação com o Senhor. Hoje, falaremos sobre o verdadeiro poder da palavra de Deus no seu crescimento espiritual. E ao longo deste vídeo, vamos juntos descobrir como essa palavra pode ser a chave para uma vida de vitória e realização plena no Senhor. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Porque eu tenho certeza de que o que você aprenderá hoje pode transformar vidas e você pode ser uma ferramenta de Deus para espalhar essa mensagem de esperança e poder. Antes de começarmos, te convido a orarmos juntos. Por favor, levante suas mãos e feche os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos que, neste momento, Tu nos concedas entendimento e sabedoria para compreender a Tua palavra. Que nossos corações estejam abertos para receber o Teu ensinamento e que possamos viver de acordo com os Teus princípios. Que a Tua presença se faça real e tangível em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua bondade, amor e pela Tua palavra que nos fortalece. Em nome de Jesus, amém. Agora, queridos irmãos, vamos falar sobre o que é o verdadeiro poder da palavra de Deus. Em muitas passagens bíblicas, vemos a palavra de Deus sendo exaltada como algo divino, capaz de moldar realidades, criar vida e até trazer restauração e cura. Mas será que realmente compreendemos o impacto dessa palavra em nossas vidas? A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente, renovando o nosso entendimento e nos moldando conforme a sua vontade. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui, vemos que o processo de transformação começa na nossa mente, e é através da palavra de Deus que essa renovação ocorre. Deus nos deu a sua palavra como instrumento de transformação. Através dela, podemos conhecer mais sobre o seu caráter, os seus propósitos e o seu amor por nós. Em João capítulo 1, versículo 1, lemos: "No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus." Essa palavra que estava com Deus e que é Deus é Jesus Cristo, e Ele veio ao mundo para nos mostrar o caminho da salvação e da verdadeira vida. A palavra de Deus, portanto, é viva e eficaz, e é através dela que podemos crescer espiritualmente. Você sabia que a palavra de Deus também é poderosa para nos proteger? Muitas vezes, enfrentamos batalhas espirituais, lutas internas e externas que tentam nos afastar da presença de Deus. Mas a palavra de Deus nos fortalece e nos dá a autoridade para vencer essas batalhas. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, somos chamados a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como nossa arma de defesa contra as investidas do inimigo. E quando a palavra de Deus entra em nossos corações, ela nos guia e ilumina o nosso caminho. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho.
Quando nos alimentamos da palavra de Deus, ela nos orienta, nos dá direção e nos ajuda a viver de acordo com a vontade do Senhor. Agora eu te pergunto, você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Tem permitido que ela seja a lâmpada que ilumina os seus passos e a espada que te protege? A palavra de Deus tem sido a base do seu crescimento espiritual ou você tem buscado forças em outras fontes? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a palavra de Deus pode ser um instrumento transformador em sua vida, não apenas para o seu crescimento espiritual, mas também para a sua saúde emocional, física e relacional. Porque quando permitimos que a palavra de Deus entre em nossa vida de forma profunda, ela não só nos edifica espiritualmente, mas também afeta positivamente todas as áreas da nossa existência. Amados irmãos, se você está entendendo o que estamos falando até aqui, eu te convido a compartilhar sua experiência nos comentários. Como a palavra de Deus tem impactado sua vida? O que você tem feito para se alimentar mais dela diariamente? Quero ouvir o seu testemunho. Agora vamos continuar nossa jornada e aprofundar mais nesse tema tão poderoso. Amados irmãos, até agora falamos sobre como a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente, nos proteger das investidas do inimigo e nos guiar em nossa caminhada diária. Mas há muito mais a ser descoberto. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo no impacto que a palavra de Deus tem em nosso crescimento espiritual. Deus nos deu a sua palavra para que possamos crescer espiritualmente de forma constante e plena. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 está escrito: Desejai como meninos recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A palavra de Deus é como leite espiritual, um alimento que nos nutre, que nos fortalece e nos ajuda a crescer em nossa fé. Mas o que acontece quando deixamos de nos alimentar desse alimento espiritual? A resposta é simples: ficamos fracos e vulneráveis. Assim como o corpo físico precisa de alimento para se manter saudável, nosso espírito também precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Quando nos afastamos dela, nossa fé enfraquece, nossa esperança diminui e começamos a viver conforme as circunstâncias e não conforme a vontade de Deus. Porém, quando buscamos constantemente o alimento espiritual, permitindo que a palavra de Deus penetre em nossos corações, somos fortalecidos e renovados. Como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vosso coração. Aqui, vemos que a palavra de Deus não só deve habitar em nós, mas deve abundar em nossa vida, trazendo sabedoria e instrução para que possamos viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Você tem permitido que a palavra de Deus habite abundantemente em você? Ou tem deixado que as distrações e preocupações do mundo tomem o lugar daquilo que realmente importa? Eu te convido a refletir sobre isso. A palavra de Deus não deve ser apenas um adereço em nossa vida, mas algo essencial para o nosso crescimento espiritual. Agora vamos falar sobre outro aspecto fundamental da palavra de Deus: o seu poder de transformação e purificação. Quando nos deparamos com a palavra de Deus, ela não vem apenas para nos ensinar, mas também para nos purificar. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, está escrito: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. A palavra de Deus tem o poder de limpar o nosso coração, removendo os obstáculos espirituais e as coisas que nos impedem de viver plenamente a vontade de Deus. A palavra de Deus também é uma arma poderosa contra o pecado. Quando estamos cheios da palavra de Deus, ela nos impede de cair em tentações, porque nos lembra constantemente do caminho da justiça e da santidade. Em Salmos, capítulo 119, versículo 11, o salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está enraizada em nosso coração, ela se torna uma fortaleza contra as investidas do inimigo e nos ajuda a viver de forma santa
e pura. Esse é um dos grandes poderes da palavra de Deus. Ela nos santifica e nos purifica. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer da palavra uma prioridade em nossa vida. Não podemos esperar que a palavra nos transforme se não a meditarmos, se não a aplicarmos em nosso cotidiano. E aqui está a chave. A palavra de Deus não é algo que devemos apenas ouvir, mas algo que devemos viver. Eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus de forma intencional. Comece o seu dia com ela. Busque por ela em meio às dificuldades e permita que ela seja a sua âncora em tempos de crise. Quando a palavra de Deus se torna a base de sua vida, você verá como ela começa a agir de maneira profunda e transformadora, moldando não apenas os seus pensamentos, mas também as suas atitudes, seus relacionamentos e as suas escolhas diárias. Além disso, a palavra de Deus também fortalece a nossa fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, lemos: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo." A fé é como um músculo espiritual que precisa ser exercitado e alimentado. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais ela fortalece nossa fé. Quando passamos por momentos de dificuldade, é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos lembra das promessas divinas e nos dá a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas como podemos desenvolver uma fé forte e inabalável? A resposta está em ouvir constantemente a palavra de Deus. Não podemos deixar que a dúvida, o medo ou a incredulidade tomem conta do nosso coração. A palavra de Deus nos ensina a confiar em suas promessas, e é por meio da fé que alcançamos a vitória espiritual. Eu sei que muitos de vocês enfrentam desafios e lutas diárias, mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que você não está sozinho. A palavra de Deus é a sua fonte de força, é o seu alicerce firme. E quando você se alimenta dela, você se fortalece no Senhor, e a sua fé se torna mais sólida. Amados irmãos, como está a sua fé hoje? Está firmada na palavra de Deus? Tem buscado crescer espiritualmente, permitindo que ela transforme a sua vida? Quero saber o que você pensa sobre isso. Comente abaixo e compartilhe conosco a maneira como você tem experimentado o poder da palavra de Deus em sua vida. Até agora, falamos sobre como a palavra nos transforma, nos purifica e fortalece nossa fé. Mas, irmãos, o poder da palavra de Deus vai além disso. Ela tem o poder de trazer vida onde há morte, restaurar o que estava perdido e abrir portas para o cumprimento dos planos divinos em nossas vidas. Em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, Deus ordena ao profeta que fale sobre os ossos secos, dizendo: "Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor." E ao profetizar, aqueles ossos secos começaram a se mover, se juntar e formar um exército de vivos. A palavra de Deus traz vida onde há morte, esperança onde há desespero e renovação onde há destruição. Deus usa sua palavra para restaurar situações que pareciam irremediáveis. Você tem vivido alguma situação difícil, onde parece que tudo está perdido? Talvez seja um relacionamento quebrado, um sonho frustrado ou uma luta interna que não parece ter fim. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, a palavra de Deus tem o poder de restaurar tudo isso. Não importa quão seco esteja o seu vale, a palavra de Deus pode trazer vida novamente. Assim como Deus falou para os ossos secos no vale de Ezequiel, Ele está falando para você hoje. Ouça a minha palavra e tudo será restaurado. Mas como podemos acessar esse poder restaurador da palavra de Deus? A resposta está em proferir e declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Não basta apenas ler ou ouvir a palavra de Deus, é preciso declará-la em voz alta e crer no que ela pode realizar. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus disse: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Quando declaramos a palavra de Deus com fé, o poder sobrenatural de Deus age em nosso favor, movendo montanhas e restaurando tudo o que está fora do lugar.
Queridos irmãos, o Senhor quer que você use a sua palavra como uma ferramenta de poder. Quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos e sobre o seu futuro, você está liberando o poder divino para agir. Por isso, não tenha medo de falar, de profetizar e de crer. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida e Ele quer que você viva o melhor que Ele preparou para você. Se você crê nisso, escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus. Agora há uma outra dimensão do poder da palavra de Deus que precisamos entender. A palavra de Deus é um alicerce firme para a nossa vida espiritual. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus nos ensina sobre a importância de construir nossa vida sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando edificamos a nossa vida sobre a palavra de Deus, nossa fé se torna inabalável, como uma casa construída sobre uma rocha firme. Não importa as tempestades, os ventos ou as dificuldades que venham, nossa fé permanecerá firme, porque estamos fundamentados na palavra de Deus. Mas o que acontece quando não construímos nossa vida sobre a palavra? Jesus continua: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua queda. Se não colocarmos em prática a palavra de Deus, estamos construindo nossa vida sobre uma base frágil, que pode desmoronar diante das dificuldades da vida. Por isso, irmãos, é fundamental que a palavra de Deus seja o alicerce das nossas escolhas, da nossa conduta e dos nossos relacionamentos. Ela deve ser a base sólida sobre a qual edificamos nossa vida espiritual. E aqui entra um aspecto muito importante: viver de acordo com a palavra. A palavra de Deus não deve ser apenas ouvida, mas deve ser vivida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não podemos ser como aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Se realmente queremos crescer espiritualmente e viver a plenitude de Deus, precisamos obedecer à palavra de Deus e colocá-la em prática em nossa vida diária. Agora, irmãos, quero fazer uma reflexão com você. Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Ou tem apenas ouvido, mas não colocado em prática aquilo que o Senhor tem te ensinado? A mudança que você deseja ver em sua vida só acontecerá quando você fizer da palavra de Deus o centro das suas decisões e ações. Eu sei que pode ser difícil, que muitas vezes o caminho parece estreito, mas eu te asseguro, em nome de Jesus, que quando você decide viver segundo a palavra de Deus, Ele se encarrega de te guiar e te fortalecer em cada passo. E se você ainda não tem feito isso, não se desespere. Hoje é um novo começo. A palavra de Deus está disponível para você, e o Senhor está disposto a te ajudar a caminhar na direção certa. Ele quer que você cresça espiritualmente e viva em vitória. Comece hoje. Abra sua Bíblia, medite nas Escrituras e permita que a palavra de Deus transforme a sua vida. Amados irmãos, chegamos à última parte dessa reflexão tão profunda sobre o poder transformador da palavra de Deus no nosso crescimento espiritual. Durante esse tempo, vimos como a palavra de Deus é vital para a nossa vida, como ela nos fortalece, nos purifica, nos restaura e nos dá direção. Agora vamos explorar a última revelação, aquela que pode realmente mudar a nossa maneira de viver, uma revelação que pode ser a chave para a plena vitória espiritual. O verdadeiro poder da palavra de Deus não está apenas no que ela faz em nós, mas também no que ela pode fazer através de nós. A palavra de Deus foi dada a nós não apenas para ser vivida e aplicada em nossas vidas, mas também para ser compartilhada com o mundo. Como cristãos, somos chamados para ser luz e sal neste mundo, e a maneira mais poderosa de fazer isso é através da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo nos exorta:
Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse versículo nos lembra que a palavra de Deus não é algo para ser guardado só para nós, mas algo a ser compartilhado com os outros, para que todos possam ser tocados, transformados e libertos. Muitos cristãos têm medo de compartilhar a palavra, achando que não têm conhecimento suficiente ou que não são capazes de convencer as pessoas. Mas a verdade é que não é sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o poder que Deus coloca na sua palavra. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus declara: Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Ela pode transformar vidas, curar corações partidos, restaurar famílias e trazer salvação onde não havia esperança. O que eu quero te dizer é que mesmo que você se sinta incapaz ou inseguro, a palavra de Deus não falha. Quando você compartilha a palavra com alguém, você está liberando o poder divino sobre aquela pessoa, e Deus se encarrega de fazer a obra. Talvez você tenha um amigo, um familiar ou alguém em sua vida que precisa ouvir a palavra de Deus. Não hesite em falar sobre ela, em compartilhar o que você tem aprendido. O Senhor quer usar a sua boca para proclamar a sua verdade, e Ele está com você em cada passo. Agora, irmãos, vamos refletir sobre o poder de transformação que a palavra de Deus tem em nossas próprias vidas. Como vimos anteriormente, a palavra de Deus é como uma semente. Jesus nos ensina, em Mateus, capítulo 13, versículo 23. Mas aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A palavra de Deus precisa ser recebida com um coração sincero e disposto a entender, para que ela possa dar frutos em nossas vidas. Às vezes podemos ouvir a palavra de Deus, mas o nosso coração não está preparado para recebê-la. Pode haver dúvidas, distratores ou dureza de coração que impedem a palavra de frutificar. Mas quando preparamos o nosso coração para receber a palavra com fé e reverência, ela começa a produzir frutos de justiça, paz e alegria. Ela não só transforma nossa vida, mas também nos capacita a influenciar outros para o bem, trazendo luz onde há trevas. Lembre-se de que o poder da palavra de Deus está em você. Não importa o que você esteja enfrentando agora, a palavra de Deus é mais poderosa que qualquer desafio. Se você colocar sua confiança na palavra e aplicá-la em sua vida, verá grandes mudanças. O Senhor está falando com você hoje. Ele quer que você seja um instrumento de transformação no mundo, espalhando o Evangelho e sendo uma luz para todos ao seu redor. Agora é hora de tomar uma decisão importante. O que você vai fazer com a palavra de Deus que foi compartilhada com você hoje? Vai deixar que ela entre em seu coração e transforme sua vida? Ou vai deixá-la passar como uma semente que não encontrou boa terra? Eu te convido a receber a palavra de Deus com um coração aberto, a permitir que ela faça o trabalho que só ela pode fazer: te transformar, te purificar e te capacitar para viver a vida abundante que Deus preparou para você. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por você e me deu a sua palavra para que pudéssemos ser salvos. Se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador, eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu creio que Tu és a palavra viva que desceu dos céus para nos salvar. Perdoa os meus pecados e me ajuda a viver segundo a Tua palavra. Que a Tua palavra seja a luz para o meu caminho. Em nome de Jesus, amém. Agora, antes de finalizarmos, se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal Alma Avivada. Deixe seu like,
Compartilhe esta mensagem e comente abaixo como a palavra de Deus tem transformado a sua vida. Eu te convido também a assistir outros vídeos do canal para continuar a crescer espiritualmente. Que o Senhor continue te abençoando e te fortalecendo. Lembre-se, a palavra de Deus é a chave para o seu crescimento espiritual. Que você possa viver cada promessa que Ele tem para você